Nos últimos dias, uma igreja cristã foi invadida, liderada por um vereador do partido que esteve no poder até pouco tempo atrás. Isso aqui no Brasil. Como eu orei ainda há pouco na América Central, um país que eu estou evitando dizer o nome para não complicar, de repente, os nossos irmãos batistas que lá estão, o governo está ameaçando tomar as propriedades, que são grandes, hospitais, prédios de seminários, da convenção. Cancelou a sua personalidade jurídica e está ameaçando fazer isso. Você viu no Canadá, o Canadá tornou, no dizer de John MacArthur, o primeiro país do Ocidente a ter uma igreja subterrânea, ano passado. Porque, em nome do que a política chama de saúde pública, liberdades constitucionais, liberdades naturais, dadas pelo Criador, foram simplesmente solapadas com o apoio infeliz de muitos cristãos, que se calam e que agora começam lá a gritar. E começam a perguntar, como isso aconteceu? E você acabou de ver um vídeo aqui sobre perseguição de cristãos. Esse vídeo não tem a intenção de impressionar você, eu espero que ninguém tenha tido esse caminho. Não é para criar sensação, porque nós devemos esperar essas coisas. É isso que devemos esperar. Nós não devemos querer essas coisas, nem anelar por elas, mas quando elas acontecem, o Senhor Jesus nos avisou sobre isso. Na verdade, tudo o que Jesus ensinou a respeito desse assunto nos mostra que quando o mundo nos trata bem demais, alguma coisa está errada. Quando as pessoas de fora dizem, você é um crente legal, você não é um crente chato, talvez você não seja chato, mas você seja infiel ao Senhor. E talvez você não ame aqueles que estão se perdendo também. No capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está tratando com a igreja, não de um ponto específico ali, daquilo que é o assunto, assim como no capítulo seguinte, capítulo 5, Paulo não vai estar tratando da exclusão de um membro da igreja que está em pecado. Ele vai estar tratando da igreja e no modo como ela lida com o pecado. Então, no capítulo 4, a preocupação dele é como que a igreja vai progredir se ela não atentar para a realidade à sua volta. Se ela não perceber o que está acontecendo. Então, os assuntos que ele trata são assuntos que ele já vinha tratando nos capítulos 1, 2 e 3, principalmente aquela divisão, onde alguns têm o seu apóstolo preferido, o seu pregador preferido. E agora ele quer fechar isso no capítulo 4, antes de entrar em outros assuntos mais específicos, mais pontuais. Aqui no capítulo 4 ele levanta essas questões, basicamente para dizer à igreja, vocês ainda não compreenderam o escândalo da cruz. Vocês ainda não compreenderam o escândalo da cruz. A cruz é uma ofensa. E não somente em Corinto isso está acontecendo, mas acontece nos nossos dias também. Nós esquecemos a ofensa da cruz. É por isso que logo no início da sua argumentação, Paulo fala sobre essa loucura do Cristo crucificado. Isso que para alguns é fraqueza, para outros é tolice, e ele diz, no entanto, que é poder e a sabedoria de Deus para a salvação. Que o mundo não compreenda isso é aceitável, que a igreja não compreenda isso é inaceitável. Mas muitos cristãos não estavam compreendendo isso, é isso que a gente vai ver a partir de agora, nesse capítulo, igreja humilhada, é que a igreja é vencedora. Assim, eu já fiz uma exposição, vários domingos atrás, dos primeiros 5 versículos, onde, e mantenha a sua Bíblia aberta então, eu não vou fazer a leitura direta do texto, eu vou lendo à medida que vou fazendo a exposição. Capítulo 4, Paulo diz assim, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, ou seja, do Evangelho. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então,
E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essa é a palavra do Senhor. O resumo daquilo que preguei da outra vez foi o seguinte: ao adotar critérios humanos, mundanos, na verdade, mundanos aqui é uma palavra técnica. Não pense em mundanismo ou mundano como aqueles pecados sujos, horrendos, que você não quer nem mencionar na frente de uma criança, não. Mundano, que tem sua raiz no mundo, que tem como característica as capacitações do mundo, que tem como valores os valores que o mundo defende. Ao adotar critérios mundanos para avaliar assuntos espirituais, a igreja atrai para si duas situações. A primeira, ela admite procedimentos estranhos à fé evangélica. Era isso que Corinto estava fazendo. Corinto era uma cidade cosmopolita, como você já sabe, um trânsito muito grande, muita gente, muito lugar, com costumes, com moral diferente, com deuses diferentes, e a igreja de alguma forma está deixando isso penetrar ali. Quando isso acontece, quando critérios mundanos são usados como eles estavam fazendo para analisar situações espirituais, como esse pregador é melhor que aquele, esse apóstolo é melhor que aquele, a mensagem que esse prega é melhor que a mensagem que aquele prega, a igreja traz, como primeira situação, procedimentos estranhos à fé para dentro da igreja. Isso acontecia lá. Por exemplo, nós vamos ver a seguir, mais adiante, o relacionamento inapropriado das mulheres no culto público. Além disso, havia aqueles que, por causa desses critérios mundanos sendo usados, usavam certos padrões de comportamento no culto para dizer esse aqui é mais espiritual que aquele. Então essa é a primeira coisa que acontece, ela admite procedimentos estranhos à fé evangélica. Você vê isso hoje? Tem gente colocando chofar, aquele instrumento, basicamente é formado a partir de um chifre, um instrumento judaico, para ser tocado no culto. Porque tem que acontecer isso. Tem gente pintando a igreja de preto. Quando a igreja abandona critérios bíblicos, ela começa a trazer critérios mundanos. E quando ela faz isso, ela admite procedimentos estranhos à fé evangélica. A segunda coisa, ela deixa de se beneficiar com as riquezas dessa mesma fé. Se você traz alguma coisa e mistura com a fé, aquilo que Jesus chamou uma vez para os discípulos de fermento dos fariseus, você deixa de se beneficiar porque você destrói a fé. Você macula a fé. Você mistura a fé. Confusão aparece no meio da igreja. E a igreja deixa de se beneficiar com as riquezas dessa mesma fé. Pregadores e ministros do Evangelho devem ser avaliados pelos critérios do Evangelho de Cristo. É por isso que Paulo disse, eu não me preocupo com o que vocês estão pensando de mim, e nem eu mesmo me aprovo, porque quem me julga é o Senhor. Mesmo a consciência não me mostrando nenhum pecado grave no Evangelho que eu tenho pregado, eu espero a aprovação do Senhor, é Ele quem me julga, e eu fico atento a isso. Por isso os ministros devem ser avaliados pelos critérios do Evangelho de Cristo, tanto por eles mesmos como pela igreja. Só os critérios de Deus são válidos aqui. Vamos lembrar, o louvor que importa é o louvor que vem do próprio Deus, como o versículo 5. Uma lição importante aqui, uma aplicação importante aqui. Cuidado com o temor de homens. Toda vez que você começa a ter esse ou aquele teólogo, pregador, pessoa, membro de igreja preferido para você dentro da congregação, você abre a porta para temor de homens. Se você começa a buscar a aprovação de homens, você começa a ter temor dos homens também. Saber que a aprovação que importa é a do Senhor Jesus deveria nos ajudar a não temer os homens, sua reprovação, seu deboche, ou seja lá o que viesse depois disso. Então a cura para isso que a gente chama geralmente, pastoralmente, de temor de homens, é você lembrar que a aprovação que você quer, a única que realmente conta, é aquela que vem do Senhor Jesus. Aí você vai notar que você não vai ficar tão tímido para abrir a sua boca e falar das coisas do Evangelho, temendo ser mal visto, temendo ficar mal na fita, temendo o deboche que pode vir, temendo a ideia que eles possam fazer de você, mesmo que não falem nada, mesmo que tratem você bem. Você está preocupado com a ideia que Jesus tem de você, com a aprovação que Jesus vai dar ou não para você. Isso foi então o que nós pregamos. Versículos 6 e 7. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria?
como se não tivesse recebido, ou seja, como se você tivesse produzido aquilo que você tem. Uma das marcas das seitas é a defesa incondicional dos líderes. Havia ali em Corinto alguns fundadores de partidos teológicos dentro da igreja. E é interessante quando você lida com algum adepto de seita, principalmente as seitas cristãs, que é o que nós geralmente chamamos, como nos referimos a seitas, são seitas cristãs, aquelas que tiveram sua origem em alguma comunidade cristã, em alguma denominação cristã, e que usam a Bíblia pelo menos como parte lá do seu aparato teológico. É que você pode falar contra Deus, contra Jesus, contra o diabo, contra o mundo, mas se você falar contra o líder deles, aí a coisa pega. Eu já vi isso acontecer aqui, nós tínhamos uma segunda-feira, a cada mês, em que a gente se reunia para um estudo teológico e histórico. E uma vez alguém falando sobre isso aqui, tinha lá um adepto de um desses apóstolos aí. Ele ficou tudo bem até que a pessoa tocou nesse ponto. Quando tocou nesse ponto aí, a pessoa levantou. Mas ficou sem resposta na medida em que o único argumento que a gente aceitava era da Escritura. Então você pode falar contra todo mundo, contra a mãe, contra o pai, contra o filho, agora não fala contra o líder. A porta ficou aberta, porque o seu critério estava errado, era o que estava acontecendo lá. Paulo está preocupado com isso. Paulo não está preocupado com a sua própria imagem, já deixou isso claro, nem a de Apolo. Ele diz, eu estou usando a gente como exemplo para que vocês aprendam. É esse o objetivo dele. Para que vocês aprendam. Está aí no final, no meio do versículo 6. Paulo não está se defendendo. Eu costumo falar aqui para os líderes da igreja o seguinte, tudo que a gente faz na igreja é ensino. Tudo que se faz aqui na frente é ensino. É por isso que eu sou muito rigoroso com eles. Eles vão me achar chatos, mas estão me pagando para isso ainda. Eu posso ser chato e ainda me pagam para isso. Eu sou muito rigoroso com isso. Porque a gente está ensinando o tempo todo. Paulo sabe disso. É por isso que ele está dizendo, olha, eu não estou aqui conversando com vocês para tentar acalmar as coisas, eu estou aqui escrevendo para vocês, para que vocês aprendam. Calvino, comentando o versículo 6, ele diz o seguinte, deve-se observar que o orgulho ou arrogância é a causa e ponto de partida de todas as controvérsias, quando cada um, reivindicando para si mais do que permite o seu direito, procura com avidez assenhorear-se dos demais. Paulo está dizendo aqui, já o orgulho, a arrogância está na base dessa situação em que eu me dou mais direito do que o meu irmão para tentar dominar sobre ele. É interessante que Paulo não faz isso aqui. Paulo está dizendo, eu quero que vocês aprendam. Eu estou ensinando como apóstolo chamado pelo Senhor Jesus, eu quero que vocês aprendam. E o que eles deveriam aprender? Na sequência, Paulo diz, mas eu vou resumir para você, que os fundadores de partidos parassem de criar divisões na igreja a partir da formação de grêmios teológicos criados por preferência. Ou seja, nada de teólogo de estimação. É por isso que Paulo vai dizer, eu quero que vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito. Que provavelmente era um dito. Em Corinto, muito provavelmente associado à política e aos deveres políticos. Não ultrapasse o que está escrito. Mas Paulo com certeza está se referindo aqui à Escritura Sagrada. Porque ela é a única base. Então não ultrapasse o que está escrito. Quando isso acontece, quando os cristãos deixam a Escritura, no caso aqui eles deixam o Evangelho, Paulo havia dito, o ministro, o dispenseiro, ele tem que ser fiel aos mistérios de Deus, que é um sinônimo de Evangelho. Era isso que ele tinha anunciado em Corinto, foi isso que ele anunciou depois de muito sofrimento, depois de muita oposição, a ponto de Deus ter chegado para ele, para o apóstolo Paulo, num sonho, numa visão, e dito para ele, Paulo, não temas, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quando ainda a igreja estava começando. Paulo precisou de que o Senhor fosse lá, socorresse, fortalecesse, encorajasse, para que ele continuasse essa obra, e ele pregou durante um bom tempo ali. Ainda assim, a igreja estava permitindo
que o orgulho, que a arrogância se instalasse por causa de abandonar o Evangelho, os critérios do Evangelho. Mas não pense, irmão, que é toda a igreja. Não acontece isso. Mesmo aqui em nossa igreja, surge alguém falando alguma coisa, é uma, duas pessoas que vão começar a falar. Aí eu espero que principalmente os homens, as mulheres fazem isso também, tá? Mas principalmente os homens tomem a frente e digam, meu irmão, você está indo pelo caminho errado. Não é esse o ensino da palavra. Então não pense que a igreja de Corinto como um todo que está ali assim, não. Eles têm muitos problemas, muitos crentes realmente infantis, como nós já vimos, mas há aqueles líderes, justamente, que por causa da sua arrogância, do seu orgulho, abandonando o Evangelho, eles querem se tornar senhores dos demais. E como eles não podem falar no próprio nome, porque eles são dali mesmo, então, Apolo. Mas Apolo não está aqui. Quem defende a tese de Apolo aqui sou eu. Então, sigam a mim. Não, é Pedro. Pedro também não está aqui. Então você tem que ouvir o que eu digo a respeito de Pedro. Você entende? E assim vão se formando falsos mestres. O que Paulo quer é que eles parem de criar divisão com base nessa arrogância que forma partidos teológicos dentro da igreja. Paulo está dizendo, nada de teólogo de estimação. Não ultrapassem o que está escrito. Como você viu, quando isso é ultrapassado, acontece divisão, acontece interpretação desequilibrada da Escritura, porque talvez você comece a dar muita ênfase numa nuance que aquele seu pregador predileto fala, pronto, você pega aquilo e aquilo passa a ser lá o seu carro-chefe teológico. Isso acontece muito hoje com os pregadores de internet. E eu não me refiro aos falsos mestres na internet, eu me refiro a bons pregadores. Aí a pessoa vai lá, ela pega um ponto, uma coisa, uma nuance daquele pregador e começa a defender aquilo, e às vezes quer trazer para dentro da igreja local, começa a criar confusão ali. Ao invés de se humilhar, a arrogância é que toma conta. E ela começa, então, a interpretar a Bíblia de forma desequilibrada, dando ênfases que um pregador só dá, e às vezes não é nem a mais importante para aquele pregador. Ela começa a entender a palavra, finalmente, como sendo produto humano. Ela não trata mais a Bíblia como palavra de Deus, porque agora é aquele pregador ou outro que está dizendo isso ou aquilo. Se você aplica a Escritura seletivamente a uma área de sua vida, você vai acabar aplicando a Escritura seletivamente a todo o resto. Você pode começar a mudar a Escritura em alguma coisa por uma área que não parece tão perigosa assim, daqui a pouco aquilo atinge o conceito de família, atinge o conceito de sexualidade, atinge o conceito de paternidade, maternidade, atinge o conceito de ministério cristão, atinge o conceito de discipulado, atinge o conceito de evangelização, atinge o conceito de missões. A Bíblia é para ser aplicada como um todo a todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. Não é somente o sola scriptura dos reformadores, mas também o tota scriptura. Somente a Escritura é autoridade e toda a Escritura é autoridade sobre a nossa vida e sobre a nossa fé. Tem mais, Paulo está atacando no versículo 7 a vanglória, a arrogância, para você notar que é esse o problema deles. Afasta-se do Evangelho, a arrogância toma conta, ela retroalimenta aquele afastamento e você cada vez se torna mais arrogante e outras situações vão acontecendo. Verso 7, pois quem é que faz com que você sobressaia? Gente, você não notou que o que você tem, você recebeu? João Batista já tinha dito isso, já tinha deixado isso claro. O homem nada tem se do céu não lhe for dado. Ele sabia disso. É por isso que ele enfrentava as situações que vinham contra ele. Paulo está atacando isso. Mas no versículo 8, que a gente vai ler agora, ele está ridicularizando essa arrogância, usando de ironia para fazer. Veja só o verso 8. Vocês já estão fartos, já são ricos. Fartos aqui é saciados. Vocês já têm muito, já têm bastante. Já são ricos. Chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Ele está fazendo 3 afirmações aqui, como você viu. Vocês já estão cheios, saciados. Eles não precisam mais ser alimentados pela pregação apostólica. Vocês já estão ricos também. E vocês já estão reinando sem nós, olha só. Devia ter alguém lá cantando, né? Cuidado, senão a coroa cai. Será que os fundadores de partidos ali, os falsos mestres, teriam prometido saúde e riqueza à igreja também? Não pense que isso é coisa agora dessa teologia da prosperidade, não, irmão. Sempre existiu essa possibilidade e sempre existiu mesmo a atuação de falsos mestres, prometendo, a partir do Evangelho, coisas que nos atraem rapidamente, como saúde, riqueza.
felicidade constante nessa vida. E como se isso fosse resultado do Evangelho. É por isso que eu sempre peço a Deus que não nos deixe pensar que nossa relativa segurança, relativa tranquilidade aqui, saúde quando nós temos saúde, que Deus não permita que a gente pense que foi esse o principal motivo por que Cristo foi à cruz, porque não foi. Cristo foi à cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, fôssemos justificados e fôssemos reconciliados com o nosso Criador. É por isso que nós não podemos prometer essas coisas, que talvez alguns falsos mestres estivessem lá. O problema aqui, e aqui vai mais uma aplicação, quem constrói sua vida cristã sobre a autoridade de falsos mestres, sobre a autoridade de homens, sobre a admiração de homens, de seres humanos, estejam eles na igreja ou na família, porque também tem isso. Eu já vi pessoas rejeitarem a pregação do Evangelho porque alguém dentro da família resolveu que estuda muito a Bíblia e que sabe muito mais do que os pastores constituídos por igrejas locais. E aí rejeita a pregação do Evangelho e vai seguir aquela pessoa porque é o pai, porque é a mãe, porque é o irmão, porque é o filho, porque qualquer coisa assim. Quem constrói sua vida cristã sobre a autoridade de falsos mestres acabará insatisfeito em algum momento e mais aberto a aceitar qualquer coisa. Porque simplesmente o falso ensino não satisfaz. Paulo sabe disso, é por isso que ele está alertando isso. Vocês estão achando que vocês estão reinando? Vocês estão achando que vocês estão fartos? Vocês estão achando que vocês estão enriquecidos? Em algum momento isso vai parar de satisfazer, só que agora você já está propenso a receber qualquer coisa que te oferecerem. Qualquer coisa que derem para você. Eu lembro da palavra do que escreveu G.K. Chesterton certa vez. Quando você abandona a ideia do conceito do Deus da Bíblia, não significa que você não vai acreditar em mais nada nessa área espiritual, teológica ou religiosa. Significa que você está pronto para aceitar qualquer coisa que vier nessa área. E ele estava correto nessa afirmação. No momento em que você põe a autoridade dos homens acima da autoridade das Escrituras, você se abre para qualquer coisa que vier. E Paulo sabe disso, é por isso que ele está preocupado. Ele não está preocupado que simplesmente não se fale mais em Apolo, não se fale mais em Pedro. Ora, fui eu que plantei essa igreja e agora vocês estão falando nisso? Não, essa não é a preocupação. É que Paulo sabe que na medida em que você se afasta do verdadeiro evangelho, e olha que Pedro pregava o verdadeiro evangelho, Apolo pregava o verdadeiro evangelho, Paulo, obviamente, pregava o verdadeiro evangelho. Mas quando você coloca sua confiança nos homens, e na verdade, não pense aqui que essas pessoas estão confiando nesses homens quando elas disseram isso. Não pensem que elas têm real admiração, seja por Paulo, Pedro ou Apolo, ou Cristo, para aquele grupo que dizia, eu sou de Cristo. Não, irmãos. Como eu disse, eles não estão ali. Tem representantes dessas teologias. Teologias formadas por esses próprios representantes por causa da arrogância deles e do afastamento do Evangelho. E aqueles que começam a seguir isso estão, na verdade, seguindo falsos mestres. Em algum momento, eles ficam insatisfeitos. Só que agora o estrago já está feito. Eles já estão prontos para aceitar qualquer outra coisa. Nós deveríamos perguntar o que seria, então, construir a vida sobre Cristo e seus verdadeiros ministros. E por aí estabelece aquela tensão que eu tenho falado já há décadas aqui na igreja, irmão. Há uma tensão entre o púlpito e o banco, quando a palavra de Deus é pregada. De um lado, o púlpito precisa ser fiel à Escritura. Do outro lado, aqueles que estão no banco precisam ver se o que está sendo pregado está de acordo com a Escritura. Ao mesmo tempo, enquanto fazem isso, eles vêm para se submeter àquilo que é pregado. Você entendeu a tensão? Você tem um pecador pregando a palavra, e quando você vem aqui, você não vem para saber, eu vou concordar ou discordar, eu vou gostar ou não vou gostar, será que isso que ele está falando é legal e eu vou querer ou não querer? Não, você vem para saber, você vem para duas coisas. Um, para saber se o que está sendo dito está de acordo com a Escritura. Dois, para se submeter àquilo que está sendo pregado por um outro pecador. Entendeu a tensão? Essa é a preocupação de Paulo. Paulo sabe que nem sempre estará lá. Paulo sabe que nem sempre os outros apóstolos estarão presentes numa igreja local. Paulo precisa estabelecer na igreja liderança de pessoas fiéis, homens e mulheres que sejam fiéis ao Evangelho de Cristo, que tenham isso bem claramente em suas mentes. O que significa, então, construir a vida sobre Cristo e seus verdadeiros ministros? Significa essa tensão que eu acabei de falar para você. Seriedade, temor e humildade.
a arrogância aqui não tem espaço, porque a arrogância acaba simplesmente com a possibilidade de você identificar o verdadeiro ministro, aquele que Paulo disse no começo do capítulo, é julgado pelo Senhor, precisa ser analisado e julgado pelos critérios espirituais, ou seja, ele está sendo fiel à mensagem que o Senhor dele deu para ele entregar à igreja ou não. Não importa se ele conta piada e a gente gosta disso, não importa se ele é muito carismático e a gente gosta disso, não importa se ele é muito legal, fora do púlpito, generoso, se ele é amigo de todo mundo, isso não importa, isso não faz a menor diferença para o bem, mas faz muita diferença para o mal. Se essa pessoa, que é tudo isso, não é fiel ao Evangelho, ela deve ser rejeitada como mestre numa igreja local. Essa tensão. É esse o trabalho da congregação. Está sentado aí me ouvindo e dizendo assim, eu tenho que me submeter ao que esse homem está dizendo. Ponto 2. Eu preciso saber se o que esse homem está dizendo é a palavra de Cristo e não o que ele bem entende. Versos 9 a 13. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos, quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Essa é a palavra do Senhor. Em oposição à situação que ele aludiu, vocês são sábios, vocês são ricos, vocês estão reinando sem nós. Como é que Paulo agora fala de si mesmo, de Apolo e dos demais apóstolos fiéis? Ele estabelece essa lista que você viu aqui. Condenados à morte, essa é a condição deles. É assim que eles são colocados no mundo. Já desistiram. Eu me lembro sempre de um momento, naquela ótima série de televisão, Band of Brothers, grupo de amigos, ou sei lá que tradução dão em outros países de língua portuguesa. Ela acompanha uma unidade do exército americano. Em dado momento lá, tem um sujeito que tem um problema. Ele, quando um trauma qualquer acontece, ele perde a visão. Isso acontece várias vezes. E aí ele tem uma conversa com um oficial que morreu há poucos anos atrás, diga-se de passagem, e que era meio tido assim, meio como maluco pelos outros, porque ele fazia o que tinha que fazer. Ele se arriscava e não tinha essa conversa. Mas tem um momento que ele para ali e conversa com aquele soldado. Está começando ali a sua carreira militar. Ele diz assim, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você acha que você ainda está vivo. Você está no meio dessa guerra aqui, mas você acha que você está vivo. Você já está morto. Considere-se assim. Porque não há nenhuma segurança para você aqui. Não há nada que garanta você aqui. Você pode morrer assim, de repente. Infelizmente, aquele soldado não levou a sério inicialmente aquele conselho. Você pode dizer, isso é sem nexo? Não, isso é a visão de quem está na realidade. Nós vivemos numa cidade onde bala perdida tem um conceito muito claro na mente de todos nós, não é? Ou seja, você sabe, não sabe, que pode morrer assim. Por esse motivo ou por qualquer outro. Mas e quanto aos cristãos? Os cristãos já deviam saber que eles já morreram. Já morreram para esse mundo, já morreram para as propostas desse mundo, já morreram para a sedução desse mundo. Só que às vezes nós queremos manter isso, nós queremos manter a nossa honra, nós queremos manter a nossa segurança, nós queremos manter a imagem que os outros fazem de nós. Nós não estamos dispostos a negociar essas coisas, podemos negociar o Evangelho. A lista que Paulo dá acaba com isso, somos como condenados à morte. Nós somos espetáculo para o mundo visível e para o mundo invisível, para homens e para anjos, sendo que para os homens nós podemos ser loucura ou heróis. Para os anjos nós estamos ensinando o que a graça de Deus faz entre pecadores. E os anjos ficam abismados com isso. Nós somos loucos, nós somos tolos. Vocês são sábios. Nós somos fracos. Vocês são fortes. Nós somos desprezados, vocês são honrados. Paulo está dizendo, gente, passe para o lado de cada lista. Esqueça esse outro lado, esse lado é mentiroso.
Nossa riqueza é Cristo, nós não temos riqueza nenhuma. A nossa sabedoria é Cristo, então nós somos tolos. Não importa o que a gente consiga aqui, nessa realidade. Não importa quão bem parece que nós estamos indo. Você gostaria de se identificar com essas características aqui? Eu podia fazer um apelo agora de consagração de vida, né? Quem quer ser condenado à morte, vem aqui à frente. Quem quer ser louco, quem quer ser fraco. Não sei se atrai muita gente, não. Só que Paulo tem mais ainda. Passivamente, na sequência, ele falou sobre fome, sede, nudez, esbofeteados, sem morada certa. E quando você pensa nisso, é impossível não trazer Jesus à memória. Ele teve fome, ele teve sede, e não somente aquelas comuns, mas você lembra que uma das suas últimas palavras na cruz foi: tenho sede? Não é interessante isso? Ele foi esbofeteado, e certa vez perguntaram para ele: onde é que o senhor mora? E ele disse: filho do homem não tem morada certa. As raposas têm, os pássaros têm, o filho do homem não tem. Está aqui hoje, amanhã está lá, depois está lá. Eu vou onde a missão me mandar, a missão gloriosa de Deus. A missão gloriosa de Deus não é gloriosa para as pessoas que não conhecem Deus, que não se humilharam na presença do Cristo crucificado, que não compreenderam o que a cruz significa, a ofensa dela. A ofensa do nosso pecado contra a justiça, contra a santidade e contra o amor de Deus. Ativamente, porque isso foi meio o que se sofre, ativamente, os obreiros e os verdadeiros discípulos afadigam-se, trabalham com as próprias mãos. Dizer isso, irmãos, no tempo que Paulo escreveu essa carta, é basicamente dizer o seguinte: nós somos como escravos. Os gregos e os romanos detestavam o trabalho manual. Tem alguns nossos aqui que são meio gregos romanos, não são? Falam em trabalhar e meter a mão no batente, porque era serviço de escravo. A gente entende até um pouco a reação de Pedro quando Jesus tomou lá uma bacia, uma toalha, tirou o manto exterior e foi lá lavar os pés dos discípulos. Eles devem ter ficado muito assustados com aquilo. Que é isso? Que loucura é essa? É a loucura da graça. Paulo tinha entendido isso. Trabalham com as próprias mãos. Quando insultados, abençoam. É isso que significa bem dizer aí no texto. Quando perseguidos, perseveram. Suportamos. É isso que o crente faz. Não, você não vai ter, pelo menos eu espero que não, crente bomba. Aquele crente, aquele cristão, já pensou, batista bíblico reformado que amarra um monte de explosivo em torno do corpo, vai explodir algum lugar aí? Não, certamente tem uns crentes que gostariam de fazer isso. Não, eles não gostariam de se explodir, mas de explodir outros lugares. Outros centros de culto, não é o culto, é uma igreja, é espírita, é um salão espírita, vamos explodir aquilo lá. Efetivamente, alguns crentes ficaram muito felizes quando alguns bandidos em algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro foram lá e fecharam centros espíritas. Será que eles estão achando que eles estão agradando Jesus com isso? Será que eles estão pensando que estão fazendo alguma coisa boa? Arrogância, afastamento do Evangelho, dá nessa prática dentro da igreja de coisas que não são para estarem na igreja. Quando perseguidos, suporta, a gente persevera. Quando caluniados, a gente busca reconciliação. Aí eu penso, crente dentro da igreja, com dificuldade de se reconciliar com o irmão dentro da igreja. Aí, quando ele é caluniado por alguém de fora, então, o que ele faz? Paulo termina dizendo: lixo de todos, escória do mundo. Você quer se identificar com isso? Porque tem muito apelo sendo feito nesse exato momento. Você quer uma vida onde os sonhos de Deus, que expressão horrível e infeliz, né? Onde os sonhos de Deus se realizem para você. Onde toda a felicidade, toda a saúde, Paulo diz: eu sou lixo de todos, escória do mundo. É isso que nós temos sido considerados. Nosso Senhor morreu como um maldito, pendurado no madeiro. A identificação com os crentes que sofrem por causa da fé em Cristo, tem Cristo como modelo. É por isso que eu não queria que os irmãos ficassem impressionados com aquilo que os irmãos estão vendo ali, porque é Cristo que faz aquilo acontecer. Aquilo que é perseguição, não estou me referindo a isso, não, se bem que é Ele que controla até isso.
É Cristo que faz com que aqueles crentes perseverem. Não fica olhando tanto para o crente, não. Nós precisamos nos identificar com ele no sofrimento, na dor. Até para que nós não nos apeguemos à nossa situação como se ela fosse a principal razão de Jesus ter morrido por nós. Só que é Cristo que faz com que esses crentes perseverem. Com que você perca o marido, a esposa, filho, o pai, às vezes na sua frente, e você continua crente. É Cristo que é o modelo da identificação. Paulo tinha ensinado isso para eles, Paulo tinha pregado sobre a loucura da cruz. É Cristo. Porque se você olhar para os homens, mesmo para os mais nobres, mesmo para os mais santos, mesmo para os mais perseverantes, em algum momento você vai ser decepcionado. Pior, acontecer aquilo que eu disse, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir para você aceitar qualquer outra coisa que pareça satisfazer. Quando você olha para Cristo, você fica satisfeito. Cristo diz, eu vou estar com você. Se diante de mim não se abrir o mar, eu vou morrer afogado, mas Cristo está lá comigo. Porque nem sempre Deus vai me fazer andar sobre as ondas. Aliás, a única pessoa que ele autorizou a fazer isso, notou que ela afundou? Ele teve que ir lá e tirar? Essa questão da identificação é bastante interessante. Ela pressupõe comprometimento. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de bacon com ovos. Vamos falar de português, né? Tocinho com ovo. A galinha está envolvida no processo, o porco está comprometido. Você entendeu? Identificação com aqueles que sofrem com o cristianismo, com a fé cristã, implica em comprometimento. Por exemplo, Cristo, altamente comprometido com a igreja. Ele diz a Paulo, lá no caminho para Damasco, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Lembra disso? Quem és tu, Senhor? Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Peraí, eu não persegui o Senhor, nunca fui atrás do Senhor, o Senhor já estava morto quando eu tomei conhecimento dessa coisa toda realmente. Você persegue a igreja de Cristo, você persegue a Cristo. Cristo identifica com a sua igreja. Crentes verdadeiros se identificam com os desprezados por causa da fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo faz menção a Onesíforo. Ele diz o seguinte, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Agora você imagina Onesíforo procurando Paulo em Roma? Escuta, sabe onde é que está aí o grande apóstolo Paulo? Não é o grande apóstolo. Ninguém fora da igreja, dentro da igreja ia ter problema com isso. Não, é um cara que está preso aí. Mas está preso o quê? Alta periculosidade? Como é que é isso aí? Ele arrumou muita confusão. Desde Jerusalém esse cara vem arrumando confusão aí. Então, eu não sei direito e tal. Então, ele não chegou ali onde está o governador fulano, onde é que está não sei quem, assim, uma pessoa admirada. Não, você está procurando um prisioneiro, um sujeito que está acusando, inclusive pode ser acusado de traição ao Estado, etc. Mas Paulo diz, ele não se envergonhou de nada disso, ele se identificou e por causa disso se comprometeu. Hebreus 10, 32 a 34 faz menção aos cristãos hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, ou seja, a perda dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Sabe o que é isso? Crentes se identificavam com crentes que estavam presos, então você ia lá para saber como ele estava, você ia lá para levar alguma coisa, você tirava do que é seu, você perdia alguma coisa que você tinha, mas você levava lá, correndo o risco de dizer, você é igual a ele, você vai ficar preso aqui também. Mas por quê? Porque tinham uma visão correta da realidade. Porque já haviam se humilhado aos pés da cruz de Cristo. Eles diziam, eu fui salvo por alguém que morreu como maldito no madeiro. Por que eu posso me achar importante? Por que eu posso agir como se eu tivesse criado, feito aquilo que na verdade eu recebi como doação graciosa?
Então, cientes disso, eles estão nessa condição aqui, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, o que eu tenho está à disposição da fé, está à disposição dos meus irmãos, está à disposição do Evangelho. Porque, na verdade, o que eu tenho é muito superior a isso e durável. Não pode ser nem comido pela traça, nem roubado pelo ladrão. Não pode. Por isso eu não estou preso a isso aqui. Depois ser tão duro assim, não é? Pode chamar atenção desse jeito. Quase toda a Bíblia que você pega diz aí uma dura repreensão. Porque Paulo foi duro mesmo, né? Ele não usou deboche, não, mas usou de ironia profunda aqui, não é? E deixou bem claro para eles, vocês não têm ideia do que está acontecendo, vocês não estão vendo o que está ao redor de vocês, não. Vocês não estão vendo aonde vocês nasceram de novo, na cruz, da vergonha, da maldição, do opróbrio. Depois de fazer isso, Paulo diz o seguinte, versos 14 a 16, que eu estou chamando aqui de função paternal ou pastoral, mas eu vou usar a palavra paternal na igreja. Versos 14 a 16. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. Você queria ter Paulo como pai? Depois de falar tudo isso aqui, ó, não, eu estou falando isso como quem olha para o seu filho amado. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês, sejam meus imitadores. Eu estava pensando sobre isso, eu pensei na palavra pai. E como um código, como uma fórmula mnemônica para você se lembrar, 3 palavras que estão aqui expostas nesse texto, tá? Pai, proteção, autoridade, imitação. Fácil, né? Pai, proteção, autoridade, imitação. Pensa nisso aí, papai. Proteção, autoridade, imitação. Paulo tem em vista não uma correção pontual, um probleminha que está acontecendo. Meu irmão, nunca olhe para uma situação que está acontecendo na igreja, como, não, vamos consertar isso aqui, vamos acertar isso aqui agora, como se a gente estivesse pagando incêndio. Então, Paulo tem uma visão muito mais ampla do que isso. Ele sabe que um pouco de fermento faz o quê? Herda toda a massa. Ele aprendeu isso com quem? Com Jesus, com o Evangelho. Paulo tem visto não uma correção pontual momentânea, mas a saúde doutrinária da igreja. Proteção. Guardar o jardim. Função de homem, função de macho. Guardar. Preservar. Fique atento a isso. Você não tem que ter cargo na igreja, você não tem que estar na liderança da igreja, você não tem que ser pastor ou presbítero, você não tem que estar entre os líderes de culto. Mas, meu irmão, se você é homem na igreja, cabe a você a principal função de guardar o jardim. Não quer dizer que as mulheres não façam isso, não. Na verdade, quando elas fazem, é pior ainda para o inimigo. Você se lembra bem, no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, Lewis faz lá o Santa Claus, dá uma faquinha para Lúcia, a menorzinha, né? E ele diz assim, mas você não vai usar isso não, tá? Você guarda aí, pode ser que precise, mas de preferência não use. Ela diz, mas eu não tenho medo. Não, eu sei que você não tem medo. É que a guerra fica muito mais sangrenta quando as mulheres entram nela. Homens, proteção. Igreja, proteção. Paulo usa sua autoridade, não como alguém que impõe essa autoridade por si mesmo, mas como quem cumpre uma função recebida. Autoridade. Não é questão de que Paulo está ali, eu tenho que me defender. Gente, Apolo vai entrar aí na minha seara aí, daqui a pouco, vão mudar a igreja. Né? Primeira igreja batista em Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo. Vai tirar lá e voltar fundada por Apolo. Não, Paulo não está preocupado com isso. Paulo não tem essa preocupação de impor, não é um ensino dele. Ele já deixou bem claro no início do capítulo, ele é um despenseiro, é isso que ele é. Um dispenseiro, ele dispensa, ele é um mordomo, ele é um servo. É só isso. Mas ele tem uma missão, a missão gloriosa de Deus. Ele tem uma função, e ele tem que desempenhar, tem que cumprir essa função recebida. Ele não pode chegar lá e dizer, Senhor, eu fiz pela metade. Não, Paulo vai acabar a sua vida dizendo, eu cumpri
A carreira. Eu terminei a carreira. Eu cumpri o meu ministério. Ninguém pode me acusar dizendo eu não fiz o que eu tinha que fazer. Proteção. A autoridade paternal ou pastoral, porque as mulheres exercem na congregação também, essa autoridade não é imposta pelo indivíduo. Ela tem a ver com a missão recebida. Eu recebi, eu entrego. Como Paulo vai dizer no capítulo que ele trata sobre a ceia. Eu entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor. Eu não inventei, eu não criei, não é meu. Proteção, autoridade e imitação. Paulo não usa de hipocrisia. Ele não vive uma vida quando está falando com a igreja e outra quando a igreja não está olhando. Por isso ele diz, sejam meus imitadores. Ele não usa de hipocrisia, mas se apresenta como quem é confiável a ponto de ser imitado. A questão aqui de ser imitado, onde Paulo diz assim, me imitem, não é que Paulo diz, eu sou bom a beça, viu? Como cristão, olha, você não vai ter ninguém melhor. Não, Paulo está dizendo o seguinte, eu gerei vocês, fui eu que preguei o evangelho aí, vocês viram a minha vida, vocês sabem que se me imitarem, a fé que eu tenho, o ensino que eu tenho, a doutrina que eu ensino, vocês estarão caminhando no evangelho de Cristo, porque eu caminho no evangelho de Cristo. É confiável. Eles podiam olhar, a gente pode imitar esse cara. Mas esse cara não está levando a gente para fora do trilho, está levando a gente no caminho certo. Então aí está para você essa paternidade cristã ou essa atitude pastoral. Pai, proteção, autoridade, imitação. E finalmente, para terminar, uma visita preparada. Paulo prepara uma visita. Ele está preparando aqui para você ver que ele realmente está sendo misericordioso. Porque depois de ter dado aquela cajadada em todo mundo lá, né? Mesmo ele dizendo, olha, eu estou falando como pai. Vocês podem ter muitos instrutores aí, mas pai, como quem plantou a igreja, só eu. Por isso me imitem. Eu estou falando a vocês porque eu amo vocês como filhos. Para que você tenha ideia de que ele realmente está sendo misericordioso, versos 17 a 21, que termina o capítulo. Por essa causa enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Notou aí? Tem a ver com o ensino, tem a ver com a doutrina. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Paulo não vem mais aqui. Né? A onça saiu, o mato é nosso. Mas em breve, se o Senhor quiser, note que é o Senhor quem decide isso, nem Paulo dizendo eu vou aí, vou dar jeito, não. Se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, que é o mesmo que eles diziam de Paulo. Eles diziam de Paulo o seguinte, Paulo não vem mais aqui não. Paulo é muito forte quando está lá longe, escrevendo. Está escrevendo, né? Fácil, né? Então, é igual o pessoal hoje aí, quando escreve na mídia social, né? Até colar um monte de bobagem lá, é tão fácil isso, né? Eu aconselho os irmãos sabem que eu já orientei os irmãos nisso. Se você quiser responder um negócio, se você tiver muito assim, escreve, mas não envia. Fica lá, deixa para o dia seguinte, talvez 48 horas, dependendo do caso, né? Dependendo de quem você é, para você olhar lá, não. Isso aqui eu escrevi, foi no calor da chateação, do aborrecimento, não é isso que eu quero dizer. Eu não vou falar isso para essa pessoa, eu não vou tratar meu irmão desse jeito. Então eles diziam isso, Paulo de longe ok, mas quando ele está aqui, você imagina realmente que Paulo chegasse lá e ficasse todo encolhido? Paulo não vem mais, Paulo diz, não, eu quero ver, não a palavra de vocês aí, que me chegou ao conhecimento, mas o poder mesmo. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Cuidado para não pegar esse versículo errado, tá, irmão? Tem gente que pede, tá vendo? Vamos parar de palavra, não de ficar falando muito, não resolve. Paulo não está dizendo nada, absolutamente nada disso. Paulo não está falando de discurso, Paulo não está falando aqui de doutrina, Paulo não está falando nada disso. Ele está falando aqui de integridade. É isso que está aqui. Vamos ver integridade, porque o que eu estou escrevendo aqui eu afirmei quando estava entre vocês e vou reafirmar quando estiver no meio de vocês. Eu não vou deixar cair nenhuma parte do que eu estou dizendo. É isso que Paulo está dizendo para eles. Quero ver vocês quando eu chegar aí. E note como ele vai terminar isso. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? O que você responde?
Então, Paulo não está falando nada assim, olha, você acha que está falando muito, eu quero ver poder. Aí você pega um trecho de versículo assim, um trecho do texto, né, e começa a falar bobagem aí, e muita gente faz isso, infelizmente. Não, Paulo está falando integridade. O que eu afirmei e o que eu vou afirmar é o mesmo que eu estou afirmando aqui à distância através dessa carta. Mas e vocês, vão manter aí o que vocês estão dizendo, quando eu estiver aí presente? Timóteo vai na frente para reajustar, para lembrar, note, ele vai para lembrar, ele não vai para tentar, olha, Paulo vai chegar aí, trata ele bem, né? O cara está longe. Não, Timóteo vai chegar lá, vocês se lembram o que ele ensinou aqui? Pois eu vim reforçar. Esse era o trabalho dos auxiliares apostólicos, eles não inventavam a mensagem, eles reforçavam a mensagem que os apóstolos pregavam. Os apóstolos receberam de Cristo, entregam a mensagem, e os auxiliares apostólicos faziam isso. Então ele foi lá para lembrar, vamos lembrar o ensino? Vamos reajustar esse curso que vocês estão saindo dele? É como se ele estivesse dizendo, não acredite em fake news. Paulo vem. Paulo vem visitar vocês sim. Só se o senhor não quiser, mas se não, e finalmente, olha, como vai ser esse encontro? A escolha de vocês. Porque Paulo não vai mudar, Paulo não vai bater em ninguém, Paulo não vai mandar prender ninguém, é mais provável que ele seja preso. Mas ele não vai alterar o ensino do Evangelho. Porque ele sabe que isso é o início da arrogância que acaba abrindo a porta para toda a sorte de erro. Resta nos perguntar, irmãos, o que é humildade? Deixa eu dizer o que ela não é. Humildade não é boa educação. Tá? Pessoa bem educada é uma pessoa que a única coisa que pode afirmar a respeito dela é que ela é bem educada, só isso. Ela pode estar cheia de empáfia, cheia de orgulho, cheia de soberba, mas é educada. Aí você acha, que pessoa, né, humilde? Não, só é educada. Segundo, não é timidez, não é introversão, não é discrição, é uma pessoa discreta, uma pessoa tímida. Não é necessariamente humilde. É só uma pessoa que está na dela ali. Ela pode estar pensando, é humilde você aí, a pessoa aí não vale nada, mas está quieta. Fica na dela lá. E você pensando, é tão humilde aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, não tem nada de humildade. Não é apatia. Sabe aquela pessoa que nem de um lado nem do outro, ela está neutra com tudo? E alguém pode dizer, é uma pessoa humilde, não. Provérbios talvez nos ajude com uns 2 versículos. Antes da ruína vem a soberba, o espírito orgulhoso precede a queda. Note, não falou nada aqui de uma pessoa que trata os outros bem ou mal. Não. Fala o seguinte, a ruína é precedida pelo orgulho. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Assistindo um daqueles vídeos muito legais que tem no YouTube de vez em quando, né? O pessoal que comemora antes da hora, né, Luiz? O jeito que entrou no ringue lá, no octógono, na verdade, entrou lá e tal, foi lá no outro, falou. Ele não durou 5 segundos quando a luta começou. É o retrato disso aqui. Antes da ruína, o coração se gaba. Humildade precede a honra. Chega devagar, chega lento, o outro lutador ficou quieto, não falou nada. Em 5 segundos mandou o outro para a lona. Tem nada a ver com essa questão de ser muito quietinho e tal, essa pessoa é humilde. Não, irmãos, não é nada disso, não. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Ele não está procurando honra e acaba alcançando honra. E note, o problema não está ensinando uma moeda de troca, não. Tá? Muitos cristãos humildes estão sofrendo vexame, mas eles têm honra diante do Senhor, que é a aprovação que nos importa. Humildade, irmãos, é reconhecer o seu lugar dentro da realidade, de acordo com o ensino do Evangelho. É o que Paulo queria que eles entendessem. Gente, nós estamos como condenados à morte. Ele vai escrever isso aos Romanos. Nós somos enviados para o matadouro todo dia. Somos como ovelhas levados para o matadouro todo dia. É isso que nós somos. Somos caluniados. Às vezes seremos esbofeteados por causa da nossa fé. Muitos irmãos nossos estão passando por isso exatamente agora. Humildade é reconhecer o seu lugar na realidade. Você não precisa levantar a voz. Não precisa fazer nada disso. Você precisa reconhecer que você foi salvo pelo escândalo da cruz. Pelo nosso Salvador, seminu, exposto aos olhos de todos ali. Depois de ter sido cuspido, esbofeteado, ultrajado. Mas não é aquilo ali que está ali visual, não é aquela coisa gráfica, não. É principalmente que aquele que é totalmente santo
totalmente puro, foi colocado no lugar daqueles que são totalmente pecadores e totalmente imundos, nós. E que quem colocou lá fomos nós. Sim, ele se ofereceu para isso. Espontaneamente, ele deu a sua vida. Mas, meus irmãos, nós não tivemos nenhum problema em pegá-lo e cravá-lo lá. E aí queremos nos erguer dentro da igreja local, dentro da igreja de Cristo. Dizer, não, eu prefiro aquele teólogo, aquele pregador. Isso começamos a criar divisão. Não olhamos o todo, não olhamos o que vem pela frente. Tem um monte de gente na internet que parece que quer lavar roupa suja da igreja na frente de todo mundo para se dizer, igual um sujeito muito conhecido aí que disse, olha, eu tenho uma biografia para zelar. Agora tem um monte de web crente aí que parece que ele, não, eu tenho uma biografia, eu tenho que mostrar que eu sou autêntico. Então, o que eu vou fazer? A igreja tem esse erro, mesmo se na igreja tem esse erro, vai para aquela igreja local e ajuda a consertar. É isso que a gente faz. Você não vai parar para dizer simplesmente que a igreja está errada, nisso ou naquilo. É claro que a igreja tem erros. E quanto mais ela se afasta do evangelho, mais ela erra. Esse pessoal não presta nenhum bom serviço à causa do evangelho. Eles só trazem escândalo, eles trazem vergonha para o nome de Cristo, desde que o nome deles esteja lá mantido com não sei quantas visitas ao site, com não sei quantas curtidas no site, com não sei quantos thumbs up para o site lá, para a página dele. É isso que importa. Quanta gente está me vendo, quanta gente está discutindo, quanta gente está compartilhando, quanta gente está comentando. Mesmo que eu esteja fazendo uma exposição. Foi por isso que depois de colocar o pedido para que nós orássemos pelos batistas na América Central, logo depois eu coloquei lá uma notícia lá de uma denominação cristã, que é cristã, em que os líderes estão muito preocupados que os músicos da igreja estão usando barba ou cavanhaque. E que isso não pode. É dito que quando Maomé II invadiu Constantinopla, os bispos estavam lá discutindo o seguinte: quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Isso pode ser um exagero, aquelas lendas que surgem em torno, mas que a igreja estava discutindo coisas inúteis, tá? Aqui eu acho que eu vou botar o contrário. Todo músico vai ter que usar cavanhaque, pelo menos. Né? Gente, é o que eu falei. Não estamos olhando a realidade. Paulo está preocupado. Vocês não estão olhando a realidade. Estão vendo de onde vocês vieram. Na antiga aliança, o que acontecia lá? Era o profeta, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E logo depois, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Toda vez que tinha que se falar com o povo de Israel, era lembrando das origens. Vocês não lutaram para sair do Egito, não. Vocês não fizeram uma batalha lá, uma revolução, não. Eu tirei vocês de lá, senão vocês ficariam lá para sempre. Nossa origem está na cruz. Na cruz, que hoje é um símbolo bonito, a gente usa na lapela, no cordão, não é? Mas era um símbolo de maldição. Pendurado na cruz estava alguém que cometeu um crime hediondo. Você olhava para um crucificado e podia dizer, esse cara não presta. Só que na cruz do meio, no Calvário, naquele dia, estava o santo, o completamente puro, o totalmente sem erro, sem pecado, homem-Deus. E é por essa vergonhosa morte, que Paulo vai dizer gloriosa, a gloriosa missão de Deus sendo cumprida no mundo, que nós fomos salvos. Por isso Paulo perguntou no versículo 7, o que você está dizendo aí que você, como se você tivesse feito, como se você tivesse se dado alguma coisa, o que você tem que não foi dado para você, pelos céus, pela graça? Meus irmãos, que a gente tenha a humildade, reconhecer, olha, quem que eu sou? Sou nada. Sou nada. Se o Senhor não tivesse me resgatado, eu talvez fosse mais perverso do que as pessoas que hoje eu condeno. E quando a gente aplica a vida da igreja local, esse ensino que Paulo está dando aqui, ou seja, a gente baixa a bola da gente, baixa a bola. Nós nos tornaremos muito mais frutíferos na obra do Senhor. Tanto para equipar os santos,
como para evangelizar os perdidos. Que seja assim para nós, que o Senhor nos conceda essa graça, que não haja aqui ninguém que fique no meio do caminho, pensando em além do que deve, mais do que pode, ignorando a realidade, enquanto nossos inimigos estão aí às portas. O pecado, o mundo, o diabo. O Senhor nos abençoe para que tenhamos a visão clara da sua gloriosa missão e que humildade, na verdade, humilhação é necessária, que a gente compreenda realmente o que está acontecendo. Se você quer se humilhar, volte ao Evangelho. Volte à narrativa da vida de Cristo e da sua crucificação. Para que a gente se humilhe. E para que a gente, então, olhe para o Senhor Jesus com desejo ardente por mais dele. O que me faz sobressair? Ele. Ele me faz sobressair. Não sou eu, não tem nada. O que me faz sobressair aonde? Diante do Pai. Diante da justiça de Deus. Você já pensou, se você fosse exposto diante da justiça de Deus sem Cristo? Sabe como termina isso? É Ele que nos faz sobressair quando Deus... O Pai olha para a gente e diz, meu filho, você trouxe mais um irmão. Manda entrar em casa. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, depois nós cantaremos o bom, velho e tradicional hino Rude Cruz. E então, com oração silenciosa, nós nos despediremos. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui presentes. Deus abençoe você que está nos acompanhando pela transmissão. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida também. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua bondade em nos trazer a tua palavra. Ó Deus, que nós tenhamos cuidado com a tua igreja. Que nós atentemos para a proteção, para a autoridade, para a imitação que o Evangelho dá e que ele exige. Para que aqueles que estão ao nosso lado, nossos irmãos, que por acaso estejam enfraquecidos, que eles sejam fortalecidos na graça de Cristo. Abençoa-nos também no trato uns com os outros, Senhor, para que consideremos sempre a cruz de Jesus. E concede-nos a tua graça também, para que a tua palavra produza frutos intensos, múltiplos, na vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui. De modo que o teu nome seja glorificado. Abençoa-nos no restante desse dia também. Tenhamos uma tarde na tua presença, descanso, comunhão uns com os outros. E abençoa o culto de logo mais à noite também. Que a tua boa mão nos conduza em tudo que fizermos ali. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus.